Olá, vencedores! Tudo bem com vocês? Mais uma edição aqui do Perifa Pod. Estamos aqui com uma pessoa muito importante que vai falar de um tema também de extrema importância, que é direito previdenciário. Maravilha? Mas antes de apresentá-la, eu vou pedir para você aí se inscrever, comentar e compartilhar o nosso vídeo, porque é isso que faz com que o canal cresça e eu traga mais informações importantes para o seu dia a dia. Ninguém aqui está jogando conversa fora, nem resenhando não. É informação que vai mudar a tua vida, tá bom, meu irmão? Olá, doutora Neiva Cariati. Olá, meu amigo, doutor Alfeu. É isso mesmo, Perifa Pod e Previdência Social. Muita dica importante, muita informação e eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas aí de você que está nos assistindo. Maravilha. Doutora Neiva é especialista em direito previdenciário, pessoal. Tem uma larga experiência aí, tem resolvido a vida de muitas pessoas, mudado a vida de muitas pessoas, né, doutora? Porque quando a gente lida com direito, a gente não pode magoar o sonho do outro, né? E o direito previdenciário é como se fosse assim o sonho da casa própria, o sonho de um terreno no campo. Então é muita responsabilidade, né, doutora, trabalhar com isso, né? Com certeza. É muita responsabilidade, por quê? Porque você vai atender a pessoa que ela está no momento em que ela passou por uma perda de um familiar, que é o momento que ela vai se socorrer de uma pensão por morte, ela vai alcançar, né, ou pelo menos tentar alcançar aquela aposentadoria, depois de ter trabalhado a vida toda esperando, né, aquele momento na vida dela, aquele momento de comprar a casinha na praia e esquecer esse negócio de trabalho, né? E você vai lidar com a situação da pessoa que também não contribuiu e ela precisa de uma assistência social, que daí a gente já vai entrar na parte do BPC Loas, que é um benefício administrado pelo INSS, apesar de ser assistencial. Então, você vai lidar com várias pessoas em vários momentos diferentes da vida dela. Olha só que responsabilidade, né? A pessoa trabalha a maior parte da vida dela, vende a hora dela, né, numa empresa por tantos anos, 25, 30, 35 anos, e na hora que ela vai precisar descansar, ela não pode entregar essa responsabilidade na mão de aventureiros, né? De pessoas que não têm a formação técnica para assinar documentos, que não tem fé pública, não é, doutora? Exatamente. E tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque a gente está aí na era da informação, só que nem toda informação é uma informação de qualidade. Especialmente quando você entra aí nas redes sociais, às vezes você vai ver até mesmo profissionais, advogados, passando uma informação sensacionalista para prender a atenção da pessoa, mas que não necessariamente é verdade. Mesmo porque para você falar que aquela situação é a situação da pessoa que está te assistindo do outro lado da tela, você precisa olhar a documentação dela. Você precisa conversar com essa pessoa, entender a história dela. Então, tem que ter esse cuidado, sim. Você tem que fazer uma autoavaliação também da importância desse assunto, mas claro, né? Hoje a gente vai ajudar você a fazer essa reflexão a respeito da importância de entender um pouco sobre o direito previdenciário. Maravilha, então vamos lá. Já tem uma pergunta aqui que chegou aqui. Doutora Neiva Cariati, trabalhar informalmente impede a aposentadoria? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque... Informalmente. Informalmente, então. Imaginando que a pessoa trabalhou a vida inteira informalmente, sim, vai impedir a aposentadoria, tá? E aí é importante ela não confundir a aposentadoria com BPC. Porque BPC Loas é uma coisa, aposentadoria é outra. Mas eu tenho certeza que essa pergunta vai surgir aí em algum momento, não tenho dúvida. Mas pensando numa pessoa aqui, ela tem um período picado, que ela trabalhou informalmente, aí tem um outro pedacinho que ela trabalhou com carteira assinada, tem outro que ela abriu uma empresa ou vendeu alguma coisinha e não contribuiu. Então, talvez, quando for analisar esse caso, pode ser que o período informal combinado com o outro
pode entrar no cálculo da aposentadoria e ajudar ela a se aposentar. Mas pensa numa pessoa que a vida inteirinha, ela nunca trabalhou de carteira assinada, nunca pagou um carnê, vai sim atrapalhar. Você falou do BPC Loas, eu lembrei de uma coisa que as pessoas comentam muito assim, eu conheço alguém que se aposentou, conseguiu aposentadoria. Mas quando você vai ver, não é aposentadoria, é o BPC Loas, né? Qual a diferença? Explica aí, doutora. Eu já tô rindo, porque esse questionamento, ele, né, claro, com todo respeito a você que está assistindo aí a gente, né? Explicar para ele. Mas é porque a pessoa, ela chega com essa visão e ela chega numa inocência no escritório. E ela jura de pé junto que o vizinho está aposentado. O seu vizinho não está aposentado sem contribuir, a não ser que ele seja um trabalhador rural. Ele trabalhou a vida inteira no campo e aí ele comprova esse trabalho dele, né? Esse trabalho entra como tempo de contribuição, apesar dele não pagar INSS em algumas situações. Mas a pessoa que está aqui na cidade, não, isso não existe. Acontece é que o seu vizinho, às vezes o seu parente, até a sua avó, ela está mentindo para você, porque ela também fica com vergonha de falar que ela não está aposentada, ela sabe que ela está recebendo BPC Loas e ela mente que é aposentadoria. Olha só como é importante o direito previdenciário. É muito importante mesmo. As pessoas confundem mesmo o BPC com a aposentadoria. A BPC ela não transmite, né? Ela não passa, ela fica só para o beneficiário, né? E tem algumas exigências também para receber o BPC Loas, né? Exatamente. As duas características principais aí são a idade. Pode ser pelo critério da idade, então aquele idoso que já atingiu 65 anos de idade, no mínimo. Sim. Ou pode ser uma pessoa que tem uma deficiência. Só que não é só o critério, da idade ou da deficiência, mas sim da renda também. Então, essa pessoa, ela tem que ser aquele indivíduo que não tem dinheiro suficiente para se sustentar. Ela não tem e nem a família dela também. É uma coisa ou é outra ou combinado? É idade mais a condição financeira baixa, sim. Né, que é a baixa renda. Sim. Ou a pessoa com deficiência, que também é baixa renda. Então, idade e dinheiro, falta de dinheiro, sim. Né? E deficiência e falta de dinheiro. Então, nessas situações, tá? Explicando bem claramente aí, né? E essa pessoa PCD não pode ter condições de trabalhar de maneira alguma. Exatamente, tá? Ela não pode ter condições de manter o próprio sustento, né? Que é o que a lei fala, tá? Então, ela tem que estar numa situação aí de pobreza, tá? Tem, por cabeça, por pessoa, individual. Se tiver duas pessoas na mesma família, pode receber BPC Loas? Pode receber BPC Loas, não impede. Não impede, né? Isso. Maravilha, doutora. Vamos aqui, então, para mais uma perguntinha aqui. As dúvidas que as pessoas têm, as maiores dúvidas, né? Porque dúvidas tem muitas, mas nós selecionamos aqui as que foram mais questionadas. Vamos aqui. Doutora Neiva Cariati. O que a reforma previdenciária mudou de verdade? Qual foi a maior mudança que você vê, doutora? Na verdade, não só uma, mas eu vou falar de pelo menos umas 2 ou 3 aqui, tá? Primeira grande mudança. Hoje, a regra definitiva aí, já depois da reforma, quem passou a trabalhar, a contribuir depois do dia 13 de novembro de 2019, exatamente, essa pessoa só vai se aposentar se ela tiver combinado idade mais tempo. Então, essa é a primeira grande mudança. Antes e antigamente, de 19, ou depois de 19. Tá? Depois de 2019. Antes disso, você não tinha esses 2 critérios combinados. Então, com qualquer idade, você podia se aposentar, né, numa aposentadoria por tempo de contribuição. Então, essa é a primeira grande mudança. A segunda grande mudança é a questão do valor do benefício de uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Hoje, uma pessoa, ela recebe um auxílio-doença. Está recebendo auxílio-doença, recebe aí R$3.000 de auxílio-doença. E aí ela se aposenta por invalidez. Ela fica feliz, afinal, vou me aposentar,
né? Não vou precisar mais ficar passando na perícia toda hora. Só que o salário dela, quando ela olha, caiu para 60%. Então, ela achou aí que ia sair, sei lá, com R$3.000, ela vai sair com 1.800 de benefício. Então, essa é a outra grande mudança. E uma terceira aí que eu posso citar rapidamente é a questão da acumulação da aposentadoria com pensão por morte. Porque, dependendo do valor desse benefício, um deles vai sofrer uma redução. Antigamente não tinha isso. Você recebia 100% da aposentadoria, 100% da pensão por morte. Hoje não. Tá? Você só vai receber 100% se os dois benefícios forem no valor de salário mínimo. Mas se passou, se você está num patamar mais alto, vai ter redução em algum deles. Ok. Você recebe os dois, porém com uma redução. Pode ter uma redução. Pode ter uma redução. Pode ter, Entendi. Maravilha, doutora. Aqui. Vamos para a próxima aqui. Tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando antes aqui. Quem começou a trabalhar antes da reforma ainda tem alguma vantagem? Tem a vantagem justamente em questão da idade mínima. Né? Porque se você comparar as chamadas regras de transição, né? Vamos explicar o que é regra de transição, tá? Quem já estava trabalhando lá antes de 2019, entra nessas regrinhas que o INSS criou. Sim. Bom, vou colocar INSS para ficar mais fácil, tá? Tá bem. O INSS criou as regrinhas lá, mudou a lei. Então, antes da reforma, você tem algumas regras em que você não precisa atingir a idade mínima, por exemplo, algumas delas. Só que depois da reforma, você obrigatoriamente vai ter que ter uma idade mínima. Né? A mulher, 62 anos de idade, e o homem, 65 anos de idade. Fora o tempo de contribuição mínimo também para cada um. Ah, tá. Essa regrinha, ela é crescida a cada ano até chegar em 2000 e... tem uma tabelinha lá. Né? Cada regrinha tem uma tabelinha específica, né? Porque quando você fala em regras de transição, que é essa regra para o pessoal que já estava trabalhando antes de 2019, contribuindo, você tem aí... Vou falar em 5 regras de transição, tá? Então, primeiro, aposentadoria por idade é uma delas. Você tem a regra dos pontos, que é somar um tempo mínimo de contribuição mais a idade, você tem que atingir um determinado número de pontos, tá? Você tem a regra do tempo de contribuição com idade mínima progressiva, aí sim, essa idade vai subindo um pouquinho a cada ano, tá? 6 meses a cada ano. Você tem também a regra do pedágio 100% e você tem a regra do pedágio 50%. Minha amiga, é informação demais. É muita informação. Como que o cara não quer procurar um advogado especialista para resolver isso? Nem eu sei a tabela de cor. Eu não posso te dizer porque eu vou correr o risco de errar aqui ao vivo e eu não quero. Você vai jogar sua vida, anos de trabalho na mão de um aventureiro, por favor, pense bem. As regras de transição, doutora, realmente elas ajudaram ou confundem mais? Confundem, né? Confundem mais, né? Só por essa explicação rápida aí, né? 5 regras de transição. Aí você tem a regra definitiva, para quem começou a contribuir e trabalhar depois de 2019. Ok, então a gente já está falando em 6. Só que fora isso, você tem um monte de regra de exceção. Por exemplo, aposentadoria do professor, que ele se aposenta mais cedo, se ele provar, né, que ele trabalhou na atividade como docente, enfim. Você tem a pessoa com deficiência, que ela vai se aposentar mais cedo. Você tem o trabalhador rural que vai se aposentar mais cedo. Você tem a atividade especial que pode te ajudar a se aposentar mais cedo, só que esse período só antes de 2019 é que ele ajuda a aumentar o seu tempo, depois ele não ajuda mais, porque não pode mais converter o tempo, né, aumentar. Então, olha só para onde a gente vai. Aí só um podcast não dá para falar sobre isso. Não dá. Tá vendo aí, meu amigo? É informação demais. Tá vendo? A pessoa te atende, ok? Acompanha às vezes o teu processo por 1 ano, 2 anos, 3 anos aí, vários tempos, e tem que se atualizar ainda. Ler todas essas leis que são atuais e as novas leis, para não correr o risco de perder o processo do cliente e prejudicar o cliente. Então pensa bem. Quero aproveitar aí mais uma vez, pedir para você se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí, gente. Pô, ajuda aí. Estamos trazendo informação grátis para você. Assessoria previdenciária
de qualidade, gratuito. A única coisa que eu peço para você é que você se inscreva, comente e compartilha. Legal? Doutora Neiva, tem mais aqui, viu? O povo tá animado. Nossa! O povo tá animado. Não vai dar tempo, não. Isso é bom. Porque a gente percebe que as pessoas estão participando. As pessoas estão começando a se interessar pelo assunto, né? Isso é bom. E se você tá aqui, então as pessoas vão te explorar. Vai perguntar mais e mais aqui. Qual é o erro mais comum de quem acredita que já pode se aposentar? O erro mais comum é não se planejar. Esse é o erro mais comum. É não procurar um profissional para ajudar ela a se planejar. Entendi. Tá dado o recado aí. Vamos aqui agora falar de alguns benefícios, tá? Benefícios além da aposentadoria. Além da aposentadoria? Você já tinha falado um pouco também, mas assim, pincelado algumas coisas, né? Mas aí tá a pergunta cheia aqui, eu vou falar para você. Doutora Neiva aqui, ó. Qual é a diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Sim. Eu vou continuar utilizando esses nomes porque vai ficar mais fácil de você que está do outro lado da tela assistindo a gente entender, tá? Mas o auxílio-doença, ele mudou de nome, hoje ele chama auxílio por incapacidade temporária. Tá. E a aposentadoria por invalidez é auxílio por incapacidade permanente. Olha só. Então, doutora, mudou o nome. Você está falando essas coisas aqui, o tema é tão importante que, cara, não basta as perguntas aqui que as pessoas mandam. O tema é tão importante que até as pessoas do estúdio tá de orelha em pé. O operador, ele tá com o olho no gato e outro no peixe. Ele não consegue se concentrar lá operando a mesa. Então é importante que é o assunto. Será que eu vou conseguir já sair com um contrato aqui de aposentadoria ou ele já está aposentado? Se já tiver aposentado, ele faz uma revisão. Não tem problema. Uma revisão aqui, isso não vai perder nunca. Ganha-ganha. Ganha-ganha, isso aí. Tá bom? Maravilha. Mas daí, completando a pergunta, né, que você me fez, qual que é a diferença dos dois, né? Então, vou usar o nome antigo, tá, gente? Auxílio-doença. O auxílio-doença é para aquela pessoa que ela até tem uma doença, não está em condição de trabalhar, ou sofreu um acidente, não consegue trabalhar, só que só por um tempo. Tá? Então, ela tem condições ainda de se recuperar, ou pelo menos o perito, né, do INSS acha isso. Então, o INSS vai pagar para ela o auxílio-doença. Tá? É um benefício temporário. A aposentadoria por invalidez, ela é para aquela situação em que ela passou na perícia, ela tem a documentação médica certinha e foi constatado que ela não tem condições de trabalhar mais, de uma maneira mais permanente. Não que seja para sempre, tá? Isso é importante falar. Porque pode ser que numa reavaliação, daqui a 2, 3 anos, ela seja chamada para fazer uma perícia e ela tenha recuperado a condição dela e consiga voltar a trabalhar. Tá vendo aí, pessoal? Mesmo você aposentado por invalidez, não quer dizer que você não vai fazer perícia nunca, tá? Pode ter outra perícia para você estar apto a voltar a trabalhar. E qual é o nome, doutora, atual mesmo, que você falou do auxílio-doença? O auxílio-doença é o auxílio por incapacidade temporária. Ah, tá. Nome bonito. É um nome comprido, né? Comprido, né? Já para você não entender mesmo, para procurar um advogado. Será que algum advogado participou da aprovação da lei? Será? Sim, não é possível, né? Tem mais aqui, doutora? Vamos lá. Pode mandar? Pode. Então, vamos lá, então. O BPC Loas é só para quem nunca contribuiu? Não, ele também pode ser pedido aí para você que nunca contribuiu, tá? Porque o critério dele, ele é o quê? Baixa renda e, de repente, você tá incapaz, tá inválido, sofreu um acidente e tem baixa renda. Então, você pode pedir um BPC, ainda que você já tenha trabalhado no passado. A exemplo, eu tenho até alguns exemplos, né? Mas, assim, uma pessoa tem lá 55 anos de idade, trabalhou a vida inteira. Só que ela ficou doente, teve diabetes, foi piorando aquela diabetes, sofreu uma amputação. Então, veja que ela já se tornou deficiente. Só que ela parou de contribuir, porque a vida foi indo, né, foi tomando um rumo em que ela não conseguiu mais trabalhar. Teve que ficar passando em médico. E hoje ela é solteira, sem filhos, então não tem condição de se sustentar. Aí ela pode pedir um BPC. Porque ela é deficiente e não tem renda para se sustentar suficiente.
Maravilha. Tem tanta pergunta aqui para fazer aqui, mas tanta. Que delícia! Mas, infelizmente, doutora, quando a coisa tá boa, né? O bate-papo tá legal, as informações são importantes, o tempo voa. Então, chegamos aí no final. Pessoal, mais uma vez, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Comente, compartilha. Espalha para todo mundo que tem um canal de prestação de serviço para você, falando de direito previdenciário e também outros tipos de direito para você. Maravilha? Então se inscreve lá no Perifa Pod. Pode considerar aí as tuas palavras finais. Nossa, Neiva. Só pergunta maravilhosa, né? Olha, seu público aí tá de parabéns, viu? É um público muito antenado, está interessado no assunto e isso me deixa muito feliz. Maravilha, pessoal. Então, um grande abraço. Fique na paz.